Alexandre Turismo a serviço da Penha, de Blumenau para Porto Alegre. Esse aí era da Forbus. Bom dia a todos, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal RS Fotobus. Eu me chamo Rafael Pavão, para quem não me conhece. Olá amigos, inscritos e inscritas, bem-vindo para mais um vídeo. Sábado 27 de dezembro. Olha aí, mais outro aí, ó, G8 da Alexandre Turismo, uns 35. Outro carro esse aí, ó, de Blumenau para Porto Alegre, a serviço da Penha. Oh, maravilha! E aquele carro 118 da Frederic de Jaguarão para Porto Alegre, que foi o horário de saída às 23h59. Um ouro e prata se encostando, de Porto Xavier para Porto Alegre. De Porto Alegre para São Francisco de Paula, prefixo 4501. Aí vem chegando na sequência de Santana do Livramento para Porto Alegre, horário de saída 22h30. Veículo 1003, serviço leito-cama. De Criciúmal para Porto Alegre via Carazinho, prefixo 1002. De Porto Alegre para Pelotas, serviço leito total, prefixo 501. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Luiz Henrique do canal Rick LS, RICKLS. Ele tem um canal no YouTube, recomendo a todos que se inscrevam. De Buenos Aires para Balneário Camboriú, prefixo 60.114 da Faixa Bus. Oh, como gosto de buzinar, hein? Os caras adoram apertar a buzina, hein? Eita porra! De Butiá para Porto Alegre, prefixo 1454. De Santa Rosa para Porto Alegre, prefixo 1017, via Cruz Alta. G8 da Ouro e Prata, mas não é Santarém Porto Alegre, nem Porto Alegre Santarém. De Iraí para Taquara, via Porto Alegre, prefixo 1030. Pensa que o G8 é só Santarém Porto Alegre, filho? Negativo. Ouro e Prata bota os G8 LD em outras linhas também. Pega, rapaz. Mas é isso aí mesmo, cara. Eu não sei se a tendência é da Ouro e Prata comprar mais G8 LD, porque por incrível que pareça, tá fazendo sucesso. E tá. Meu Deus do céu. Bora. Vamos trabalhar. Chega de conversa. Ouro e Prata 538, o único G6 da frota, de Iraí para Taquara. Carro extra, serviço leito total. Esse por enquanto fica como reserva, né? Porque a maioria dos G6 que a Ouro e Prata tinha, ela vendeu. Só restou esse 568. Já é considerado o filho único. G6 Toco, Viagem, filho único. Esse sim, de Porto Alegre para Santarém, prefixo 1049, um outro G8 LD. Esse sim. É como eu disse, G8 LD não é apenas na linha Porto Alegre Santarém, para outras linhas também. Óleo diferenciado saindo agora. O G8 da Tintur, a mais querida de Pelotas, a serviço da Eucatur. De Florianópolis para Porto Alegre. Parece ônibus eletrônico, né?
Nem apareceu o barulho. Eu vou dar um abraço pro Rafael da Tintur. Mais outro diferenciado, Viagens 29 a serviço da Unisul. É bem provável que é de Foz do Iguaçu para Porto Alegre. De Erechim para Porto Alegre, prefixo 5226. De Balneário Camboriú para São Leopoldo, via Porto Alegre, via Florianópolis, Porto Alegre, prefixo 319, 310. Vai que apareça aquela de Curitiba para Balneário Camboriú, que às vezes entra em Porto Alegre também, né? Não é sempre. Mas quando entra em Porto Alegre é porque atende ao mesmo tempo a linha Balneário Camboriú São Leopoldo, né? E aí então, que tá na frente aí, Expresso Azul 101, de Porto Alegre para a Soledade. De Curitiba para Porto Alegre, prefixo 3930. A última compra do G8 do Brasil Sul. E Catur a serviço da Ouro Prata e Santur. De Tenente Portela para Porto Alegre. Aquele salve, aquele abraço. De São Luís Gonzaga para Porto Alegre, prefixo 823. De Porto Alegre para Santana do Livramento, prefixo 563. Via Bagé e Dom Pedrito, veículo convencional. Miragem Tour, não deu para ver. A serviço da Nordeste, de Curitiba para Porto Alegre. De Itaqui para Porto Alegre, prefixo 2205. É o Catur 6038, não deu para identificar a linha. E esse é o Porto Alegre Pelotas leito total, que eu havia falado. De Porto Alegre para Florianópolis, horário de saída 6h30, aquele salve, prefixo 3895. De Blumenau para Porto Alegre, via BR-116, prefixo 65427. De Alpestre para Porto Alegre, prefixo 815. De Itaqui para Porto Alegre, prefixo 1624. De Porto Alegre para Caxias do Sul, prefixo 8412. De Erechim para Porto Alegre, via Passo Fundo, Nova Prata, Bento Gonçalves, Farroupilha, prefixo 5410, horário de saída 22h30. MM Turismo a serviço da Penha, não deu para identificar a linha, prefixo 2015. A empresa lá de Bento Gonçalves. De Florianópolis para Porto Alegre. Bom dia, aquele salve. Prefixo 5830. De Florianópolis para Porto Alegre, prefixo 3785, horário de saída 23h59. Os diretão. Tempo de viagem de 6h30. De Porto Alegre para Torres, prefixo 5394.
Agora são 6 horas e 43 minutos do dia 27 de dezembro. De Jaraguá do Sul para Porto Alegre, prefixo 64035, Volvo da Penha. De Minas do Leão para Porto Alegre, prefixo 1425, horário de saída 5h10. Aravans a serviço da Eucatur de Porto Alegre para Criciúma. Outro diferenciado, Hoftour a serviço da Nordeste. De Porto Alegre para Curitiba, carro da Hoftour de Campo Bom, prefixo 1800. Mais um fretado a serviço da Unesul, Sinimbu 121, de Porto Alegre para Capão da Canoa. E o Unesul chegando agora de União da Vitória para Porto Alegre. 6.030. Mais outro diferenciado, Mirage Tour, prefixo 1900. Ó, o carro já ia cortar aí ao lado aí, ó. A serviço da Nordeste, de Porto Alegre para Florianópolis. Um trucado da Unesul de Porto Alegre para Mariluz 5252. E os meus amigos do hobby que vieram lá do Rio de Janeiro para fazer companhia e participar desse desafio aí. Será que é fretado? Starbus é a serviço da Eucatur, acredito eu, né? Pode ser que sim, né? Planalto 2206, letreiro apagado. De Arroio dos Ratos para Porto Alegre, prefixo 23060, horário de saída 5h30. De Porto Alegre para São Lourenço do Sul, prefixo 125, New G7 Federes. Garcia 96090, serviço da Brasil Sul. De Maringá para Porto Alegre. De Porto Alegre para Passo Fundo, prefixo 3872. De Porto Alegre para Santa Rosa, prefixo 632. Carrinho Toco Leito Total. De Porto Alegre para Nova Prata via Garibaldi, prefixo 62. Um fretado, Viagem Tura Serviço de Prata, de Santa Rosa para Porto Alegre. Um abraço pro Guilherme Aceredo, motorista da Viagem Tour. De Tenente Portela para Porto Alegre, prefixo 580. De Curitiba para Porto Alegre, prefixo 309, horário de saída 18h30. Um diferenciado Giancarlo a serviço da Penha.
De Curitiba para Porto Alegre. Outro diferenciado, Cardoso Tour, a serviço da Eucatur, de Porto Alegre para Florianópolis. Embaixador 609, de Porto Alegre para Pelotas. De Uruguaiana para Torres, prefixo 1661. De Porto Alegre para Capão da Canoa, prefixo 5488, carro albino, feito pelo Pacheco. Premium a serviço da Nordeste, de Porto Alegre para Curitiba, carro da Premium 2026. De São Nicolau para Porto Alegre, prefixo 610, horário de saída 21h30. De Porto Alegre para Rio de Janeiro, prefixo 40.186. Sinimbu, serviço da Unesul, de Porto Alegre para Capão da Canoa, carro 87. Lousada 3080, de Arroio dos Ratos para Porto Alegre. Esse logo vai ser repintado. De Alegrete para Porto Alegre, prefixo 2201. Diferenciado, chegando. MHT Turismo, não deu para ver qual empresa serviço, mas deve ser serviço da PEN. De Curitiba para Santana do Livramento, prefixo 65055. O adversário chegando, Tintur 2530, serviço da Eucatur. Ai, 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 e o carro botando onde não deve. E ainda pra piorar vai ser bolar, sai da frente. Oh, maravilha. Mania de botar o carro onde não deve. Que coisa séria. Depois reclama da multa, hein? Tem que rir, vamos rir. E é nóis. Vamos ver. De Canela para Porto Alegre, prefixo 907. Agora tem lá para o aeroporto largar essa turma lá. É isso aí. De Porto Alegre para Rei do Peixe via Freeway, prefixo 2460. De Porto Alegre para Cassino, prefixo 1804. A linha de temporada. De Porto Alegre para Montenegro, prefixo 18018. De Porto Alegre para Arroio dos Ratos, prefixo 23040. De Porto Alegre para Santa Cruz do Sul, prefixo 4050. Esse aí tem uma foto dentro da garagem dele lá, mas só de traseiro. A CV Turismo do carro 12, letreiro apagado. O Márcio tá nessa agora, mano. De Foz do Iguaçu para Porto Alegre, prefixo 5560. De Porto Alegre para Florianópolis, prefixo 6020. De Londrina para Porto Alegre, prefixo 3900.
De São Paulo para Porto Alegre, prefixo 41196, Penha 65416, letreiro apagado. Outro diferenciado, Mário Trucado, a serviço da Nordeste, de Curitiba para Porto Alegre, horário de saída 15 horas. De Curitiba para Porto Alegre da Nordeste, prefixo 6071. Aquele salve, aquele aperto de mão. E aí vem saindo lá atrás o velho abacate Ecobomba da Catarina. De Curitiba para Porto Alegre, horário de saída 20 horas. Eu achei que ia ter um G8 Toco, só que não. De Porto Alegre para Capão da Canoa, prefixo 3858, o carro do Albino. De Montevidéu para Porto Alegre, prefixo 184, da empresa General Artigas. Oditura, serviço da Nordeste, de Curitiba para Porto Alegre, horário de saída 20 horas. Tintura, serviço da Eucatur de Porto Alegre para Florianópolis. De Porto Alegre para Garopaba, prefixo 900, cedo. Agora são quase 9 e pouca. Não é nem 9 horas. Aí, Putinga, mas não para puxar linha de serviço. 135, Volks novo. De Taquari para Porto Alegre, prefixo 14200. Kelly Tour 7000 Scania. Vale do Sarandia, serviço da Unesul, de Foz do Iguaçu para Porto Alegre. Malandro bebê. Passou pra lá. Agora vem saindo outro diferenciado, Marlac Turismo, prefixo 18170. Não dá pra ver o letreiro, mas vamos esperar chegar pertinho, pode ser que apareça. Vem bem devagar, devagarinho. De São Paulo para Porto Alegre, a serviço da Penha. Horário de saída 18 horas. Olha aí, Planalto 2140, de Porto Alegre para Itaqui. Eu ia dizer Santa Maria, mas é Itaqui. Caxias do Sul para Porto Alegre, 8608, da Caxiense. Um atrás lá saindo, Juletura, serviço da Unesul, prefixo 1217. Opa, de Barracão para Porto Alegre. Maravilha, maravilha. E o carro de 2006 da Unesul 3606, de Porto Alegre para Torres. Agora um carrinho extra de Montevidéu para Porto Alegre, prefixo 182. Mais outro fretado da Spazini. Não sei se já falei no vídeo anterior. Se não, fica aí. De Porto Alegre para Balneário Camboriú, a serviço da Nordeste. Balneário Camboriú, a serviço da Nordeste. De Porto Alegre para Arvorezinha, prefixo 264.
O horário de saída 9h15. De Porto Alegre para Mariluz, prefixo 3762, o carro da Albino. Outro fretado a serviço da Unesul, Sinimbu 112. De Porto Alegre para Capão da Canoa. De Porto Alegre para Florianópolis a serviço do Eucatur Tintur. Pega um até dois. De Montevidéu para Porto Alegre, prefixo 1030. Um abraço por Firmin Dias. Ó o chofer dando joinha. Giratura, serviço da Penha, de Porto Alegre para São Paulo, prefixo 5000. De Garibaldi para Porto Alegre, via Montenegro, prefixo 98, horário de saída 6h30. Olha aí um G7 LD da Brasil Sul, prefixo 3150, que é muito raro aparecer pra cá, né? Foi esteve quando tinha, né? De Porto Alegre para Curitiba. De Porto Alegre para Curitiba, serviço da Brasil Sul, prefixo 96090, G8 da Aviação Garcia. De Buenos Aires para São Paulo, prefixo 7100. De Jardim do Éden para Porto Alegre, prefixo 700, G6 ou 500R da Expresso Nordeste. Esse é raro de aparecer pra cá. Como é temporada, apareceu. De Porto Alegre para Rei do Peixe, prefixo 3. Vou dar um abraço pra Carla Simone, cobradora da Palmares, e Anderson, motorista da Palmares. Outro diferenciado, Sander Turismo 2615, a serviço da Unesul. De Foz do Iguaçu para Porto Alegre. Giratura, serviço da Penha, de Porto Alegre para São Paulo. Boa viagem. De Porto Alegre para Nova Petrópolis, prefixo 12.044 da Venda.